Olá, bom dia a todos. Obrigada pela participação, pela presença aqui com a gente no webinar de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Gil, eu sou sócia da área ambiental do escritório. Eu estou aqui com a Thaís Monteiro, advogada da minha equipe que atua diretamente, a nossa líder do assunto de resíduos. E, bom, o tema de hoje, como vocês já sabem, é tratar de resíduos, é tratar da logística reversa com foco em embalagens. E, bom, esse assunto não é novidade para ninguém, né? A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, há mais de 10 anos, então o assunto de logística reversa já não é mais um assunto novo, apesar de continuar sendo um assunto difícil. A gente conhece aí como foi implementado de uma forma geral pelos setores em específico, então, por meio de acordos setoriais, termos de compromisso, os empreendedores se uniram e montaram e criaram a metodologia para implementar a logística reversa, até porque a legislação ela é bastante genérica, apesar dos seus regulamentos, ainda tem muitas dúvidas de conceito, de definições em geral, então sempre demandou muito um esforço de todos os envolvidos para estabelecer um procedimento que seja factível, viável e que garanta alguma segurança na implementação das obrigações de logística reversa. O assunto agora veio com um pouco mais de força por conta até da pauta do governo federal, né? O Ricardo Salles, nosso ministro de Meio Ambiente, ele trouxe essa bandeira de gestão pública de resíduos urbanos, especialmente. Então, com foco, teve aí a gente recentemente a lei de saneamento e agora uma movimentação um pouco mais intensa para a implementação da logística reversa com foco em embalagens. E aí, o que é essa movimentação? Foram normativas estaduais, e pressão do Ministério Público. A gente vai trazer isso de forma mais detalhada na nossa apresentação. A gente montou aqui um PPT com um pouco do contexto histórico da legislação e aí das dificuldades práticas que no escritório nós recebemos dos clientes de uma forma geral, né? E acho que o ponto mais sensível da questão de resíduo, que não é de agora também que todos sabemos, é a responsabilidade, que a responsabilidade é compartilhada. Então, todos aqueles que têm qualquer envolvimento com aquele resíduo, eles passam a ser parte de uma obrigação legal, de cumprir a obrigação legal e podem vir a ser responsabilizados. E quando a gente fala em embalagem, isso dificulta um pouco mais, né? Porque quando a gente está dentro do resíduo do produto específico, setorizado, consegue-se criar ali diversas metodologias de forma unificada. Já a embalagem, não, a embalagem ela está dentro de todos os setores, a embalagem ela envolve todo tipo de produto, a maioria dos produtos tem embalagem. E aí as dúvidas mais frequentes que a gente recebe é exatamente essa. Ora, com quem sou eu dentro dessa cadeia, né? Eu respondo pela embalagem, se não sou eu que fabriquei a embalagem, se não sou eu que vou ter a embalagem final comigo, sou só um intermediador, um distribuidor. O que é o pós-consumo da embalagem? É o consumidor final efetivamente ou sou eu que recebi e revendi? Então, são dúvidas que na prática a gente encontra que não está em nenhum local da legislação esclarecido e que acaba gerando insegurança e um pouco de receio de como trabalhar com isso para implementar a logística reversa, que isso, sem dúvida, vai ser crucial para estabelecer todo esse processo do caminho da gestão de resíduos. Né? E a gente também tem que pensar que a maior parte das empresas que estão sujeitas a essa obrigação não tem aí o know-how de como lidar, né? Como fazer essa gestão de resíduos. Então, algumas grandes a gente conhece, empresas bastante representativas, já têm isso internamente, né? Criaram até um setor de gestão de resíduo dentro da própria empresa, mas a maioria não tem. E aí é que a gente conta, e por isso que a gente trouxe o Renato aqui da Pollen, a gente conta com essas empresas que são especializadas nesse tipo de intermediação, para ajudar no link e na organização de todo esse processo. Lembrando aí que a gente está falando de um mercado muito informal, a gente envolve catadores, recicladores, então uma dificuldade muito grande em documentação, em controle, em rastreio, e quando se fala em resíduo, a palavra-chave é controle e rastreio. Né? Então, como garantir que aquele resíduo, aquela embalagem que passou por mim, ela vai ter uma destinação final adequada, ela vai ter uma reutilização, um reaproveitamento,
se eu não tenho como garantir esse rastreio até o final dela, né? Então, uma série de dúvidas de conceitos. O que é fração seca? O que se encontra dentro do conceito de fração seca? Qual que é o resíduo que é primário, secundário, terciário? Então, são muitas dúvidas que vêm surgindo o tempo todo, a gente tem que construir de uma forma conjunta, e alguns estados já saíram à frente, a gente teve uma movimentação muito intensa no Mato Grosso do Sul. O Ministério Público, ele instaurou aí um inquérito com mais de 9.000 empresas, muitos daqui devem saber dessa situação, já responderam para o Ministério Público. Foi um bombardeio de notificações, assim, que gerou uma insegurança muito grande. Muitas das vezes, sequer as empresas que foram notificadas estariam enquadradas nessa obrigação, né, no Estado. Então, um trabalho bastante movimentado que a gente teve no começo do ano. A gente brinca no escritório, né, Thaís? A gente fala que 2021 é o ano da embalagem agora, cada ano teve uma situação específica, agora é a embalagem que está aí na crista da onda. Então, a ideia desse webinar hoje é realmente dividir com vocês. Então, a gente tem um chat aqui que está à disposição para quem tiver comentário a fazer, dúvidas a tirar e até assim, experiências a compartilhar. Eu vou agora dar a palavra para a Thaís, que vai apresentar o nosso PowerPoint com um pouco mais de detalhamento de tudo isso que eu trouxe aqui num overview bem rápido, mas a ideia é ouvir principalmente o Renato, que está aí tomando tiro, né, na linha de frente dessa situação toda. Renato, aproveito a oportunidade para dizer que quando eu mandei convite, alguns clientes já elogiaram muito seu trabalho, tá? A gente não conseguiu falar agora, mas muitos disseram, nossa, legal, excelente trabalho da Poli. Então, a gente fica muito contente em ter vocês aqui para dividir essas angústias de como que tem sido a implementação da logística reversa de embalagem nesse ano, com essa pressão toda do Ministério Público. Muitas empresas ficam preocupadas em garantir um investimento, com investimento alto na logística reversa, e como que justifica isso para o board, como justifica isso para empresas multinacionais, se a lei em si não traz uma meta específica, né? A meta é criada num acordo setorial, mas não é uma lei, então isso traz uma certa insegurança para eles. Então, a gente queria ouvir de vocês, da Pollen, como que isso na prática vem sendo conduzido com a participação desses stakeholders todos, muita gente para organizar e gerenciar, né, nessas cadeias que são enormes. E agora eu vou dar a palavra para a Thaís para compartilhar a nossa apresentação e dar sequência aos trabalhos. Obrigada. Vamos lá. Obrigada, Luciana. Pessoal, bom dia. Queria também estender meus agradecimentos ao Renato. Né? A Poli vem a super parceira nessa caminhada aí agora da logística reversa no Mato Grosso do Sul. Né? A gente trabalhou com muitos clientes, então a gente está super, super feliz de poder dividir esse assunto aqui com vocês. Vou colocar já para compartilhar a tela. Vocês já estão vendo? Estamos sim, Thaís. Ótimo. Então, vamos lá. E aí, trazendo, né, um pouco desse contexto, né, que a Luciana comentou, a logística reversa, ela veio como instrumento criado da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como forma de aplicar a responsabilidade compartilhada, né? Ou seja, desde o fabricante do importador até o consumidor final, todo mundo dessa cadeia, né, desse elo, tem uma responsabilidade com relação à gestão dos resíduos. E a logística reversa foi um instrumento para poder viabilizar ou aplicar esse conceito da responsabilidade compartilhada. E o mindset por trás disso, né, que tem falado muito hoje, que foi o mindset da Política Nacional de Resíduos, é a gente passar de uma ideia de economia linear, na ideia de eu consumir, eu usei e eu vou jogar fora, para uma economia circular, ou seja, que aquele resíduo, aquela embalagem, aquele produto, ele retorne para a cadeia de suprimento, ele volte para o fabricante, para que, de alguma forma, ele seja reintroduzido na cadeia, né? Então, é justamente esse o objetivo da logística, viabilizar a coleta desses resíduos, né, a restituição desses resíduos para o setor empresarial para serem aproveitados, seja no ciclo produtivo dele, ou de uma outra cadeia, de uma outra empresa, e dar uma destinação adequada, que seja a reutilização, a reciclagem, a recuperação. E aí, quando a gente fala de logística reversa de resíduos, né, da restrição desses resíduos, o que a logística, o que a Política Nacional de Resíduos mostra que são
produtos e ou as suas embalagens, né? A gente vai mostrar um pouquinho mais à frente que a Política Nacional ela traz um rol de quais produtos estão sujeitos à logística, alguns deles expressamente produtos e embalagens, como agrotóxicos e suas embalagens, mas ela também deixa claro que outras embalagens, né, também poderão entrar no sistema de logística reversa, a depender da extensão do impacto dessa embalagem para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, existe um rol aí exemplificativo e isso é ampliado no dia a dia, então, que a gente tem visto hoje. Isso se estende a diversas embalagens de diversos setores. E aí, para mostrar como que esse assunto da logística reversa de embalagem hoje é muito sensível e está na pauta do dia do governo, o Ministério do Meio Ambiente, por meio da agenda urbana, trouxe o programa Lixo Zero. E dentro desse programa Lixo Zero, existem objetivos muito claros e ações, e uma delas é justamente fortalecer e implementar a logística reversa de embalagens em geral. Então, é muito importante a gente trazer isso para mostrar que é um assunto que, né, prioritário para o poder público hoje. E aí, quando a gente fala de logística reversa, quem são os responsáveis por implementar essa logística reversa, né? Tá, tenta aproximar um pouquinho mais do microfone, sua voz está um pouco abafada. Tá ok. Melhorou? Acho que sim, vamos lá. Então, quando a gente fala de responsáveis por logística reversa, quem deve implementar isso? Então, assim, a lei ela determina que fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes têm que implementar. A gente vai falar um pouquinho mais à frente que integra todo mundo, mas na prática, quem faz o quê, né? E a legislação hoje, ela tem essa lacuna de fato. Como a gente falou, ela traz um rol exemplificativo de alguns produtos e embalagens que estão sujeitos à logística reversa, e aí vem agrotóxicos, pilhas de embalagens, lâmpadas, né? Pilhas, pneus e lâmpadas foram os primeiros produtos que foram sujeitos à logística reversa. A logística desses produtos é um pouco mais consolidada hoje e ultimamente vem aí com força a logística de embalagens em geral. E o instrumento para a gente implementar essa logística reversa, ou seja, por meio de quais instrumentos que ela pode ser prevista, né, e exigida, hoje a legislação ela traz 3 tipos, né? Então, ela pode ser determinada por acordo setorial. Então, o setor específico daquele produto ou daquelas embalagens, ele vai firmar um acordo, um contrato com o poder público para determinar quais serão as metas quantitativas, as metas qualitativas e o período para que essa logística reversa seja implementada. A logística também pode ser exigida por regulamento do Poder Executivo, né? Mais recentemente, teve o decreto de 19 do Mato Grosso do Sul, exigindo a logística reversa, ou termos de compromisso, né? Que, enfim, na prática, o termo de compromisso ele pode vir ou em casos que não haja um acordo setorial, ou se a própria empresa quer firmar um compromisso com o poder público individualmente, ou se o próprio município ou o Estado quiser implementar alguma meta mais restritiva do que a meta que já está prevista. E aí, entrando nesse aspecto, na prática, como acontece hoje em dia que a gente vê? União, Estado e municípios podem determinar essas metas junto com o setor. A gente vê que temos hoje, para embalagem em geral, um acordo setorial prevendo uma meta específica. Os estados e municípios, eles muitas vezes reproduzem essa meta. Mas existe a possibilidade de criar metas mais restritivas, mais brandas, a legislação hoje ela inviabiliza. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, temos aí uma meta de 22% de retorno dessas embalagens. O Estado ou o município podem determinar uma meta de 25, 30, 40, mas não menos do que 22. E em 2017 veio o decreto federal dizendo, olha, temos hoje termos de compromisso, temos acordos setoriais. Independente se a empresa é signatária ou não, ela fica obrigada a cumprir aquela meta que o setor, né, determinou, e ela vai ser fiscalizada tanto quanto aquela empresa que já assinou aquele acordo setorial. Então, a gente teve esse questionamento muito grande de vários clientes nossos, né, com relação à última exigência do Mato Grosso do Sul, falando, olha, mas eu não estou no acordo setorial, mas eu não estou nesse termo de compromisso do Mato Grosso do Sul, mas hoje, né, pela legislação, isso não importa, né, até porque a obrigação da logística reversa, ela veio por meio de uma lei. A meta específica, ela está no acordo, mas ela precisa ser atendida, independente se a empresa é signatária ou não daquele compromisso. E aí, entrando especificamente
lógica, né, da logística reversa de embalagem em geral, a gente colocou aqui alguns pontos que hoje estão muito lacunosos na legislação. Como você falou, nossa legislação hoje, a gente vai mostrar isso um pouquinho mais à frente, ela é muito genérica e as normas que existem, elas não trazem muita especificação sobre quais tipos de embalagem, o que seria embalagem pós-consumo. Isso foi uma angústia muito grande das empresas, né, dos nossos clientes. Dessa forma, ocorreu essa correria do Mato Grosso do Sul da exigência do Ministério Público. E aí, para a gente, né, partir aqui do nosso ponto de partida ok, embalagem, qual é a embalagem que está sujeita à logística reversa, que a gente chama de embalagem pós-consumo. E, a grosso modo, a embalagem pós-consumo é a embalagem que é descartada. É aquela embalagem... Oi? Tenta ver se você consegue pegar um fone, está muito ruim de te ouvir. Tá bom. Enquanto isso, eu vou passando aqui para não atrapalhar o andamento. Até aproveitando o gancho, eu já ia pedir a palavra mesmo, porque eu comentei isso no início, na introdução do overview, que a gente tem essa dúvida, né? A gente recebeu muito dessas dúvidas. O que é embalagem pós-consumo, afinal? Eu posso considerar qualquer pós-venda como pós-consumo? E a ideia aqui é de realmente separar um do outro. O que é pós-consumo é o fim da vida útil, é o descarte final, efetivo, que normalmente vai ser feito pelo consumidor final. O pós-venda não necessariamente vai ser um descarte da vida útil, ele pode voltar, então pode ser um produto com defeito, ele vai voltar para a cadeia para reaproveitar, para consertar, o próprio recall, a gente não pode chamar isso de um resíduo efetivo, porque ele vai retornar à fábrica ou onde quer que seja para ele ser reaproveitado, reembalado, reutilizado para sua venda final. Então isso é muito importante, porque a partir do momento que o intermediário da cadeia vende aquele produto, ele vai ficar, muitas das vezes a gente recebeu essa dúvida, aquilo pode ser considerado pós-consumo, eu já sou enquadrado nesse momento e não necessariamente esse enquadramento vai ser feito. E isso é muito importante para fins de obrigação legal. Então, quanto que aquele produto que eu lancei, principalmente na minha nota fiscal, quando ele saiu da minha fábrica, saiu da minha distribuidora, ele pode ser considerado para fins de cumprimento de meta no quantitativo da logística reversa. Então, não necessariamente esse produto vai entrar nessa conta, né? E essa conta ela vai ser fundamental, o Renato vai poder dizer isso melhor, para depois fazer as compensações, para a gente conseguir estimar o quanto que você precisa efetivamente cumprir na meta. Então, esse é um ponto importante que vale a pena sempre ser levado em consideração por quem tiver essa dúvida, que não vai ser na entrega final ao consumidor, né? Um outro ponto importante, que é no próximo item, assim que a Thaís voltar, ela retoma, mas é sobre a fração seca, que eu também comentei. Coloca no mudo por enquanto a gente faz aqui. A fração seca, ela é o papel, papelão, plástico, vidros, metais versus os orgânicos. A gente também tem muito essa pergunta. Orgânico entra como logística reversa para o enquadramento? Não entra. Orgânico não entra. Como é que a gente vai reaproveitar o orgânico? Ele vai ter uma outra situação de compostagem, assim por diante. Tudo bem, entendido. E o que é fração seca? Qual é a embalagem de fração seca? Aí vem a dúvida, primária, secundária, terciária. Ou seja, é uma série de componentes, de conceitos que são importantes a gente esclarecer para conseguir efetivamente enquadrar no momento que a gente está hoje. Que a legislação hoje ela é parcial, tá? A obrigação a gente não pode considerar integral para qualquer tipo de embalagem. E o IMASU é interessante, no manual deles, a gente vai falar daqui a pouco, que eles trazem um pouco dessa diferenciação. Então, até o próximo slide vai colocar um desenho que é interessante, que é o seguinte, não necessariamente a minha embalagem é considerada como sujeita à logística reversa, porque ela não é uma embalagem primária ou secundária ou terciária. Então, eu preciso classificar essa embalagem. Então, quando a gente fala de medicamentos, é muito claro de se entender isso, porque a caixinha do medicamento é a fração seca do papelão. Ela está sujeita? Sim. Agora, e o meu potinho ali, o meu recipiente? Ele tem um contato direto com o produto, com o medicamento. O órgão ambiental disse que não se enquadra, porque ele estaria sujeito ainda a uma regulação que vai depender de Anvisa, de controle de saúde e assim por diante. Então, tá vendo como não é tão simples assim? Afinal, o recipiente também é uma embalagem, né? É o que carrega o produto.
mas ele não vai se enquadrar na obrigação de hoje. Pode ser que agora, mais para frente, isso comece a modificar, até por conta da lei de medicamentos, né, de resíduos de medicamento, mas para fins de embalagem, aqui nesse enquadramento ele não vai. Então, a gente vai ter que sempre avaliar o caso a caso. E isso que é importante ser considerado dentro dessa avaliação toda. Embalagem de produto... Oi, tá, voltou? Voltei, tá melhor? Tá melhor. Pronto, pode continuar aí. Então tá. E exatamente isso que a Luciana falou, caso a caso, a legislação ela não traz essas caracterizações relacionadas à embalagem, e aí a gente chamou a atenção aqui justamente para o caso do Mato Grosso do Sul, que tanto a gente vê que é uma questão absolutamente questionável, né, que o Mato Grosso do Sul criou um manual de uso, né, da logística reversa, e no anexo 2 desse manual, ele traz uma lista de embalagens que ele chama de inelegíveis, né, para a logística reversa no Estado. E a gente chamou a atenção aqui para algumas específicas que foram as dúvidas de muitos dos nossos clientes. A gente destacou aqui, então, por exemplo, embalagens de resíduos de construção civil. Então, ele coloca aqui os de classe A, C e D, né, conforme a CONAMA, eles não entram na logística reversa, só entra o que for considerado classe B. E aí, dentro disso, a gente tem aí os sacos de cimento, por exemplo. O Mato Grosso do Sul colocou muito claro que o que ele considera como embalagem terciária, né, que eles chamam de fundo de fábrica, fundo de loja, para o ano de 2019 e 2020, isso não entra na logística reversa. E o que é essa embalagem terciária? A gente até colocou aqui a imagem que é justamente esse, ou pallet, ou essa caixa de papelão que está guardando várias embalagens secundárias e terciárias. Essa embalagem ela não entra nessa logística. As embalagens biodegradáveis, elas vão estar dispensadas da logística nesse momento, mas para isso a empresa precisa comprovar tecnicamente a biodegradabilidade, que a embalagem ela é biodegradável efetivamente. Se ela não comprovar que ela é biodegradável, ela precisa colocar na lógica da logística reversa. Temos aí também as embalagens de eletroeletrônicos, né? Que foi a logística de embalagem de eletroeletrônico foi regulamentada recentemente, né? Ano passado, ainda está sendo implementada. E o que o Mato Grosso do Sul falou é o seguinte: olha, se essas embalagens, né, não estiverem listadas dentre os produtos do decreto federal, a empresa precisa seguir a regra do Mato Grosso do Sul e declarar que ela cumpre a logística reversa dentro né, para o Estado. Outro setor também que foi muito questionável foram as embalagens de medicamentos. O setor de medicamento ele também foi regulamentado muito recentemente, no finalzinho do ano passado. O decreto federal ele ainda começou a vigorar agora, e as ações para implementação da logística reversa ainda estão em curso, e o Mato Grosso do Sul entendeu o seguinte: olha, só vai entrar na minha logística para fins de comprovação as embalagens secundárias, né? Como a Luciana falou, a gente até colocou aqui do lado, a embalagem secundária é a caixa de papelão que envolve a cartela do comprimido, e a cartela do comprimido é a primária que está em contato com a embalagem. Então, é muito detalhe realmente, é muita especificidade, e a gente teve esse trabalho em conjunto com a Pollen trabalhou muito com a gente nisso, para identificar, no caso a caso, no setor específico, para o cliente específico, dentro da cadeia dele, qual que é a embalagem que ele está sujeito à logística, em cima da lógica do que o órgão ambiental tem entendido ultimamente. Então, a gente tem esse desafio aí pela frente, que é conversar com o órgão, entender o que o órgão vem exigindo na prática, para a gente entender se está enquadrado ou não, né? E aí, entrando mais especificamente nas normas, o que a gente tem previsto hoje para embalagens em geral, como já foi falado, a gente tem um panorama legislativo ainda muito deficiente, embora a gente tenha uma obrigação da logística desde 2010 para a política nacional, isso ainda está sendo uma construção, as normas ainda estão sendo elaboradas e de uma forma ainda muito genérica, né? Em nível nacional, a gente teve em 2015 a assinatura de um acordo setorial, que hoje é gerido pela Coalizão Embalagens, formada por, né, diversas associações e quase 4.000 empresas. A princípio, esse acordo setorial ele foi assinado e deveriam ser implementadas as medidas de logística para as cidades sede da Copa, mas hoje, na prática, isso tem reverberado aí para vários outros municípios, vários outros estados, porque,
como a gente vai mostrar, a logística ela precisa de catadores, de centrais de triagem, de recicladores, que estão muitas vezes em outros estados e em outros municípios. E a meta que foi colocada nesse acordo setorial, que hoje é reproduzida por vários estados, é de, no mínimo, 22% de retorno dessas embalagens. Então, a empresa, ela coloca X embalagens no mercado, ela precisa comprovar para o poder público que 22% pelo menos está voltando, né, para a cadeia, para ser reciclado, para ser reutilizado. E aí vale lembrar, né, que desculpa, tá, mas só para a gente chamar atenção a esses 22%, que é o que eu também comentei no início, que essa não é uma meta aí de uma obrigação legal específica, né? Essa é uma construção. E aí, quando a gente vê nos estados isso sendo diferente, sempre surge aquela dúvida de competência. Afinal, o que eu obedeço? Eu obedeço o Estado num percentual X ou eu obedeço a União no percentual Y? Normalmente, esses 22% é o mínimo, né? Então, os estados, quando vêm estabelecer algum percentual, deveriam tomar o cuidado de não estabelecer uma meta menos, né, restritiva. Então, por isso que a gente colocou ali em vermelhinho no slide, prazos em curso para 22%. Essa situação ainda não foi muito... ainda a gente tem muita dificuldade em avaliação de conflito, né, entre os entes para ver o que se deve cumprir. Mas o ideal é que seja o mais conservador possível sempre e cumpra com a meta de um percentual maior possível de redução. Principalmente quando você vai apresentar para o Ministério Público e para demonstrar o que vem sendo feito. A grande dificuldade aqui, quando a gente tem um número, é de comprovar isso, porque isso não está previsto de uma forma expressa na legislação, isso é uma construção. Então, como é que você comprova isso internamente, ainda mais hoje em tempos de compliance, em necessidade de ter um respaldo legal e uma segurança para tudo? Então, a gente já enfrentou alguns problemas internos com alguns clientes exatamente nesse sentido. Então, tem que demonstrar para eles que no Brasil essa é a estrutura, essa é a sistemática do programa de cumprimento de logística reversa para ter um percentual que justifique esse número que não está expresso, e daí demonstrar que o acordo setorial vai ter uma força de lei dentro do que a previsão legal trouxe. Então, quis só chamar atenção para isso, porque pode ser que alguém aqui esteja dentro dessa dúvida de número e de meta em específico, e a gente tem sempre que fazer essa construção. Exato. E aí, quando a gente fala de prazos, né, que hoje estão em curso, a gente destacou aqui os principais estados que realmente hoje tem uma regulamentação um pouco mais avançada com relação à logística. E, enfim, a gente tem hoje Alagoas, que implementou um cadastro, né, tal qual vem sendo feito no Mato Grosso do Sul. As empresas precisam comprovar um cadastro no sistema de gerenciamento online de resíduo. Ele não é hoje voltado especificamente para a logística reversa, mas, sem dúvida, vai ter desdobramento com relação ao cumprimento de logística reversa. A gente tem um prazo aí já bastante curto, até o final dessa semana, para que as empresas que hoje geram resíduo no estado de Alagoas comprovem a inscrição nesse cadastro. São Paulo, né, é um estado aí precursor de vários assuntos, e não foi diferente com a logística reversa, né? Desde 2015 até antes ele já vem com algumas regras de implementação de logística. Hoje é o estado que mais tem termos de compromisso firmados com as empresas, são 14 termos de compromisso entre produtos e embalagens. Recentemente, agora na semana passada, foi firmado o termo de compromisso do setor de medicamento para logística reversa de medicamentos e embalagens, e a gente tem aí um prazo de até 31 de março para embalagens em geral, para que as empresas apresentem o relatório anual de resultado, ou seja, comprovem como é que está sendo o cumprimento, se estão cumprindo, né, com as metas de logística reversa. No Rio de Janeiro, muito semelhante também, a gente tem já uma legislação bastante recente, temos aí a previsão de um termo de compromisso esse ano para ser assinado para embalagens em geral, mas já temos alguns instrumentos que as empresas precisam ficar alerta, que é o ato declaratório de embalagem. As empresas precisam apresentar o plano de metas e investimento que é colocado em relação ao sistema de logística reversa, e esse prazo também aí, dia 31 de março, para apresentar esse ato declaratório para o órgão ambiental. No Mato Grosso do Sul, né, muitas empresas aqui, muitos clientes nossos já estão sabendo que foi o que acabou, esse decreto estadual que acabou culminando, né, no edital de intimação do Ministério Público, que as empresas precisam apresentar até
o dia 30 de junho, o relatório nosso de desempenho, mas a gente já, né, Renata, a gente já até conversou de bastidores, a gente já sabe que esse prazo muito provavelmente vai ser prorrogado. Ainda não temos uma formalização do órgão, mas isso aí, em breve, provavelmente vai ser prorrogado. E o estado do Amazonas, que a gente trouxe aqui só para destacar também, recentemente, no final do ano passado, também foi publicado um termo de compromisso de logística reversa de embalagens. Ainda não temos um prazo específico para cumprimento de obrigações, mas já a partir do mês que vem, o Estado precisa começar a estruturar a implementação desse termo de compromisso. Então, sem dúvida nenhuma, em médio prazo, pelo menos, a gente vai ter possivelmente uma obrigação de reporte de relatório também de logística reversa, né? Nesse estado. E aí aqui a gente entra um pouco, acho que no ponto crucial de logística reversa, que é a grande dúvida das empresas, que como, afinal de contas, eu implemento a logística reversa. E aí a gente tem o que temos hoje na legislação e o que efetivamente é possível de acontecer na prática, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trouxe uma lógica do consumidor separar corretamente, fazer o descarte em locais que tenham coleta seletiva, esse transporte vai direto para os catadores, isso retoma na cadeia para os distribuidores, para os fabricantes que encaminham isso para a reciclagem. E a gente sabe que na prática é muito difícil disso acontecer, né? A gente temos milhares de municípios que sequer têm coleta seletiva, então é uma gestão de resíduos muito deficiente que existe hoje na realidade e que realmente é muito distante do que a legislação pretende, né? Então, na prática, o que acaba acontecendo com as empresas? A legislação, como a gente falou, ela simplesmente cria uma responsabilidade compartilhada, mas ela não especifica quem faz o que nessa cadeia, né? Efetivamente, o que o distribuidor precisa fazer, ele tem uma meta específica, o que ele precisa gastar em relação a custo. Isso não é muito claro na legislação hoje, que é o que gera muita dúvida. Então, no fim do dia, acaba que a obrigação ela vai recair no fabricante. E isso a gente chamou muito a atenção dos nossos clientes, que são fabricantes com relação a isso. Porque quando ele é o responsável pela marca, ele é o responsável pelo produto, por colocar o produto no mercado, por colocar a embalagem no mercado e a quantidade de embalagens. Então, no fim do dia, né, o poder público ele vai em cima do fabricante, do importador. E aí, lembrando, né, que é o nome dele que está lá, né? Eu lembro muito na época dos pneus, que a gente encontrava o pneu na rua e às vezes você não sabia de onde veio. E às vezes você sabia, às vezes estava lá o nome da marca. Então, quando você sabia, era muito fácil de ir atrás. Só que não foi o fabricante que jogou aquele pneu na rua. A gente vê hoje em dia, não, o pneu é reaproveitado, tudo muito diferente. Mas lá atrás, não tinha toda essa reutilização da borracha do pneu como é hoje. Então, eles eram muito abandonados na rua. E aí, eu até lembro que eu participei estava num inquérito, eu fui na rua tirar foto dos pneus, porque aquilo ali não foi o fabricante que jogou, foi o próprio consumidor final. Mas aí até que ponto, e é exatamente nesse item que você colocou aqui, né? Até que ponto acaba, né? Onde começa, onde termina a minha responsabilidade, principalmente do fabricante que tem o nome dele lá. Na embalagem, vai ter o nome da embalagem, vai ter o nome do produto. Aquilo vai ser carregado para algum lugar. E é mais fácil de saber de onde veio pelo nome do que está lá e não de quem efetivamente jogou aquela embalagem em algum lugar. Então, essa é a grande dificuldade, por isso que eu sempre falo que a palavra-chave de resíduo é rastreio e controle, porque vai sempre ficar a marca daquele fabricante, da embalagem, daquele que carimbou o seu nome ali no produto e ele vai ser carregado até o final da cadeia daquele resíduo. E aí eu queria só aproveitar o gancho para trazer a dúvida aqui que colocaram, de quem que faria, né? De quem que é essa responsabilidade de fazer o cadastro, de gerar o ato declaratório no site dentro das normas estaduais. E aí é a resposta que a gente já deu antes, é o mesmo que é o obrigado a implementar a logística reversa. Mas aí a gente tem que avaliar caso a caso, avaliar o seu tipo de resíduo, o seu tipo de embalagem, o seu tipo de qual o seu momento na cadeia e como que está a obrigação legal estadual em cada local, que isso pode ter uma variação, então é importante que a gente faça uma avaliação bem específica, direcionada. Desculpa não ter uma resposta de bate-pronto, mas realmente não existe. A gente tem que sempre avaliar todos os elementos para chegar a essa resposta final. Exato.
E aí, justamente nesse sentido, o fabricante ele fala, ok, então vai recair sobre mim o que eu preciso fazer, como que eu faço isso? E foi o que a gente já conversou. Não é o core business da empresa gerir resíduo, né? E fazer a gestão dessa cadeia e dos indivíduos, né, que estão envolvidos na cadeia da logística. A empresa ela não consegue, né, chegar no catador, rastrear a embalagem dela, gerir o centro de triagem, gerir um reciclador. Então, as empresas que já têm um amadurecimento nesse nível, que tem uma estratégia organizacional muito forte, né? Como a gente falou, o board, ele está ali, ele está muito introjetado nessa mentalidade enfim, de uma cadeia de suprimento verde e envolve também a questão do marketing verde da própria empresa, mas na prática, a maioria das empresas ainda não tem isso muito introjetado. Então, qual foi a solução prática que veio? E aí, Renato, abre espaço para você explicar sobre a Polen, que é justamente o sistema de compensação. Né? Ao invés da empresa criar um sistema individualizado para ela e ela diretamente gerir toda a cadeia logística, ela se vale de empresas terceirizadas, né? Que o core business dela é justamente a gestão desses resíduos para poder se valer do que a gente chama de créditos, né? De logística reversa. E aí, só fazendo uma introdução, a gente colocou um pouquinho aqui de como funciona a Polen. A norma hoje, a legislação, né, o que a gente tem hoje de resíduos, ela não tem claro essa figura, né, dessa terceira empresa gerindo e esse sistema de compensação. Hoje ele não é previsto expressamente na norma, mas a gente já começa a ver alguns avanços, especialmente na lei municipal de São Paulo, né, do ano passado, que ela mostra que todo mundo que tem que criar, que tem que implementar a logística reversa, pode fazer individualmente, ou por uma entidade representativa do setor, ou por uma pessoa jurídica que é criada com esse objetivo de gerenciar o sistema. Então, a gente já vê que isso é um avanço, porque na prática os órgãos ambientais eles sabem que há muitas dificuldades e muitas barreiras operacionais para as empresas implementarem a logística e elas precisam realmente se valer de uma empresa especializada nessa gestão, né? E, Renato, eu passo a palavra agora para você. Fica à vontade, a gente encerra aqui a nossa apresentação, dá uma pausa e você pode colocar a sua. Beleza, maravilha, Thaís. Obrigado. Obrigado também, Luciana, todo mundo, pelo convite aqui em poder participar com vocês e esclarecer algumas dúvidas aqui. Alguns das pessoas que trabalham, das empresas que trabalharam com a gente, acho que a gente conseguiu ajudar bastante lá no Imaçu. Agora, acho que o fruto disso é a gente conseguir estar aqui todo mundo tirando mais dúvidas ainda, sabe que naquela correria lá foi realmente difícil, mas esperamos aqui que a gente consiga ser claro o suficiente para trazer todas as informações para vocês. Thaís, acho que você ainda está apresentando, acho que você saiu só do modo apresentação, isso, boa. E aí eu vou fazer para vocês aqui, pessoal, uma apresentação sobre como é o nosso trabalho, mas muito também do que motiva a filosofia por trás, que eu acho que facilita muito o entendimento geral do que os órgãos estão pensando, de como eles cobram isso, e de por que isso vem à tona dessa forma e quais são os caminhos, né, que muito provavelmente vão seguir para a regulamentação, dada a estratégia que, vamos dizer, originou, né, a logística reversa em si. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, um minuto. Eu trouxe aqui para vocês uma apresentação geral da Polen com bastante texto, bastante material, mas justamente para poder mandar para vocês depois uma apresentação completa, que vai ficar também com esse resumo. Lembrando também que a gente, né, de uma forma geral, o órgão ambiental é quem cobra disso hoje, mas cada vez mais os consumidores vêm cobrando isso das indústrias, né? Então, acho que um caminho até que hoje em dia acontece é que a gente precisa se reportar mais também para o consumidor publicamente, principalmente empresas com maior autoridade pública e maior exposição pública do que para o próprio órgão ambiental, dado o cenário que a gente viu, tem alguns poucos estados ainda regulamentados, mas é um caminho que muito provavelmente vai se tomar. Então, vou trazer direto aqui para a parte prática para a gente, então, do que é a lógica reversa do pós-consumo, traduzida aqui diretamente, uma solução para o impacto das embalagens no meio ambiente. Então, o que motivou isso tudo lá atrás? Se a gente pega todas as datas e vai traçando um contexto histórico de como foi regulamentada a logística reversa, o que aconteceu, era basicamente
em 2015, a gente com um cenário de um país bastante difícil ali, política economicamente, os municípios bastante quebrados ali em quase todos os sentidos, já financeiramente, em estratégia política e tudo mais, a gente estava vivendo um caos naquela época, mas principalmente as contas públicas que estavam ali sofrendo muito dessa pressão. O que aconteceu, então, foi que a logística reversa foi implementada, né, o acordo setorial saiu. Em 2017, veio o decreto da isonomia, como a Thaís bem citou, 9177, que basicamente diz que todo mundo tem que cumprir nos mesmos termos do acordo setorial de embalagem firmados lá em 2015, a logística reversa. Então, o que motivava isso? O que motivou, por exemplo, esse decreto 9177? Muito do que a gente tem de dúvida hoje em relação à logística reversa, que é da que resíduo entra, o que não entra, pensa no seguinte: esse decreto veio, na verdade, para tentar mitigar um pouco do custo do sistema público de coleta e transferir esse custo para alguém, nesses municípios quebrados e etc. Então, o que aconteceu foi, basicamente, o município queria rachar essa conta com o setor privado, e aí ele vem e decreta que a isonomia para o cumprimento da logística reversa, achando que isso ia estimular uma coleta de terceira parte, uma coleta extraordinária, a cooperativas e tudo mais, e que isso ia desonerar, né, o custo do município no que tange aquilo que é a conta do próprio município, que é a destinação de resíduo para aterro sanitário. Então, em diversos municípios do nosso país, essa conta, de fato, é uma conta bastante representativa no orçamento público. Tem municípios que a gente pega casos de 50%, 60% do orçamento comprometido com coleta de gestão de resíduos. Então, enxergava-se, né, pela parte dos gestores públicos em que esse ia ser um bom instrumento para, basicamente, reduzir essa conta do município. Então, ela é tida como instrumento de desenvolvimento econômico e social lá atrás, desde 2010, caracterizado por esse conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, do reaproveitamento, em seu ciclo e outros ciclos produtivos, ou outra destinação finalmente ambientalmente adequada. Então, ela traz, essa definição da PNRS, então você vê que ela traz a coleta e restituição de resíduos e tudo mais, mas que, na verdade, no final das contas, o que a gente precisa fazer é comprovar que, inseridos dentro do sistema que estamos, a gente consegue fazer a compensação das nossas embalagens. Então, ou seja, se já existem cooperativas fazendo esse trabalho, se já existem gestores privados de resíduos fazendo esse trabalho, o que a gente precisa hoje em dia é de comprovação, é levar para o órgão ambiental algo que comprove a quem a gente já está realizando esse trabalho em parceria com esses atores e que está aqui, então, o que eu tenho desenvolvido para a minha logística reversa. Então, esse é basicamente o que a gente precisa fazer hoje. Mas também isso trazendo toda a pauta hoje atual, como eu falei, né, todo mundo cobrando o posicionamento das marcas, principalmente agora nesses últimos meses, a gente traz muito essa pauta, veio muito à tona também, que logística reversa, da forma como a gente faz hoje, é um caminho muito importante de posicionamento também em relação ao ESG, porque a gente tem ali na parte ambiental toda a destinação adequada e eficiente dos resíduos, a substituição de matéria-prima virgem por reciclada ou mais sustentável, a gente tem a redução de emissões de gás de efeito estufa, que é inerente ao processo de envio dessa embalagem para reciclagem e da utilização de matéria-prima reciclada, e o aumento da qualidade de matérias-primas secundárias, né? Do lado social, a gente tem toda a inclusão e formalização de catadores, a gente tem a melhoria de condição de trabalho dessas pessoas, e do lado econômico, obviamente, o aumento da remuneração desses catadores, que eles passam agora a receber não só pelo material que comercializam em suas cooperativas, mas sim também pelo pagamento por serviço ambiental prestado, que é o que a gente faz hoje através do instrumento da logística reversa. Então, ele vende o material para qualquer empresa que seja, né, recicladora, e a gente faz a remuneração dele a partir da comprovação dessa venda, né, que ele de fato retirou esse material do mercado e colocou de novo no sistema produtivo, ele vem a ser pago pelo serviço ambiental prestado através da logística reversa. E no meio disso tudo tem, né, os atores, entidades gestoras, como a Thaís citou, a Coalizão Embalagens foi a primeira delas a firmar um acordo setorial lá em 2015, mas hoje tem Pólen, tem outros também atores que fazem
toda a estratégia de desenvolvimento desse programa de logística reversa para os seus parceiros. E no meio disso tudo vem a governança, que acho que é a parte mais fundamental daqui da gente falar, não só do cumprimento legal daquilo que está posto pela logística reversa e pelos decretos regulamentadores nos estados, mas sim também do nosso risco, exposição e oportunidade de a gente se colocar como autoridade nesse momento. Então, eu trouxe aqui, né, para além disso tudo, né, então, para além desse posicionamento de autoridade, a gente sabe que é uma obrigação legal, então já vou pular um pouco desse parte de conteúdo que está aí explorando muito bem. Deixa eu passar aqui. Tem essa primeira fase que era prevista do acordo setorial também, que eu acho que vale a pena citar, né? O 22% foi algo determinado para essa primeira fase do acordo, que era para ser vencida em 2018. No entanto, a discussão jurídica atrás do cumprimento ou não, do modelo, principalmente, do que foi proposto pela coalizão ou não ser cumprido, está dificultando muito, né? E vem aí, a gente vai caminhar agora para o terceiro ano de discussão da segunda fase do acordo setorial, que previa um escalonamento dessa meta. Então, ela preveu 22%, depois para ir crescendo essa meta, falou-se em 26%, depois falou-se em 28%. Então, ainda é uma insegurança para onde vai esse número, em quanto é que vai e quando é que vai ser aumentado ou não esse número. Então, dado isso, acho que a gente tem um cenário onde os estados estão se colocando muito mais proativos nesse sentido, uma vez que o acordo nacional, né, a legislação nacional está lá ainda amparada pelo decreto 9177, que dá isonomia para o acordo da coalizão, e por isso, então, é que 22% não aparece na lei, mas através de decreto, com interpretação da lei, a gente chega ao volume 22% a ser compensado hoje, mas é algo que não está, de fato, ainda muito claro para todos os estados. Tá? Trazendo um pouco do cenário aqui, dessa complexidade também citada pela Thaís, do que a gente precisa fazer hoje, execução e gestão para a logística reversa. Então, imagina que no limite, se a lei obrigasse a gente a fazer a gestão do nosso próprio resíduo, daquilo que a gente coloca no mercado. São mais de 1 milhão de catadores de materiais recicláveis no Brasil. Esse é um dado da ANCAT, aqui botei a fonte aqui embaixo para quem quiser consultar depois. A Associação Nacional dos Catadores coloca esse 1 milhão de catadores fazendo todo esse trabalho de coleta na rua ou recebendo resíduos de coleta seletiva em suas cooperativas, e que eles basicamente fazem a triagem desse material quando chegam lá nas suas cooperativas e depois a comercialização desses resíduos. Então, a logística reversa busca contribuir com a justa remuneração desses catadores, não só pelo material, mas, como eu falei anteriormente, com o pagamento pelo serviço de triagem desse material. Então, pensa que no limite que a gente está fazendo se a minha empresa coloca produto embalado no mercado que vem a ser PET, essa cooperativa está separando PET lá, que vai servir para minha compensação, eu pago essa cooperativa por aquele serviço prestado de separar a embalagem do mesmo material que a minha para eu poder me reportar para o órgão. Então, na prática, é assim que a gente funciona hoje com a remuneração desses catadores. Então, é um modelo de compensação. Então, basicamente, trazendo para vocês como funciona, né, a empresa fabricante, importadora do produto embalado está sob a obrigação de compensar esse volume, realiza esse processo remunerando cooperativas de catadores e empresas de gestão de resíduos. Então, lembrando que também tem empresas de coleta extraordinária que passam no porta a porta e coletam os resíduos ali de grandes geradores, e que também hoje já tem centrais de triagem mecanizadas de resíduos, ou mesmo aquelas que são operadas por cooperativas, mas que recebem os resíduos deles. Então, uma vez que essa destinação do material equivalente ao que a nossa embalagem é composta é destinada, a gente tem um processo de logística reversa constituído. E como é que é o documento comprobatório hoje, né, previsto principalmente nas regulamentações estaduais para fazer esse cumprimento da logística reversa? Ele exige para a gente algum documento que comprove a reinserção de um material que era antes resíduo e que agora foi para uma indústria recicladora, ou seja, foi reinserido no ciclo produtivo de novo. Então, ela leva a nota fiscal desse processo como um processo de comprovação.
Então, ou seja, se uma cooperativa recebe resíduo e ela emitiu uma nota vendendo esse resíduo para uma indústria recicladora, comprova, então, que ela retirou, de fato, aquele material daquela linha, né, que estava ali para descarte e levou para uma linha, de novo, de reaproveitamento. Então, essa transferência desse modelo do que seria de uma economia linear, né, bem citado pela Thaís, então, do que é coletado e destinado para aterros sanitários, nos melhores casos, né, e transferindo isso para um modelo de economia circular, onde a gente coleta essa embalagem e vai voltar com ela para a cadeia produtiva. Então, essa nota fiscal é hoje um documento comprobatório que é utilizado, né, e aceito pelos órgãos, desde que emitidas por cooperativas e catadores, contra, né, indústrias recicladoras. A gente sobe com essas informações para uma plataforma que dá toda a segurança e garantia de que essa nota de fato existe, ela tem um NCM lá que é de resíduo e que ela foi comercializada para um CNPJ que é também de um reciclador. O problema, pessoal, dessa questão inteira da gente comprar nota fiscal e etc. é o seguinte: nada garante para nós diretamente, se a gente for como indústria lá diretamente comprar essa nota fiscal de uma cooperativa, eu não tenho um sistema de como garantir que essa nota fiscal não foi vendida só para a minha indústria. Então, muitos dos casos que a gente pegava aqui era de indústrias que já tinham, né, que já fiz a logística reversa e tudo mais, mas eu reportei para o órgão ambiental e minha nota fiscal já tinha sido utilizada, o órgão não aceitou a minha nota. Então, o que a gente fez hoje? Né? A gente era uma empresa que fazia só comercialização de resíduo com matéria-prima da plataforma, para comercialização de resíduos, como o Mercado Livre, por exemplo, mas justamente o termo que a Luciana citou muito, que já era muito do nosso core business, que era a rastreabilidade. A gente saber justamente para onde ia cada material, quem é que estava fazendo todo esse processo, né, de coleta, destinação e transporte desse resíduo. Então, tudo isso a gente já tinha e basicamente a gente virou isso para a logística reversa por conta do chamado dos nossos clientes. Então, o que a gente faz hoje? A gente tem um sistema, né, que é muito balizado aqui numa participação e homologação de operadores, né, então de cooperativas a gestores privados de resíduos pós-consumo, que sobe isso tudo para uma blockchain, para um sistema de rastreabilidade, segurança de informação, que dá transparência total para toda essa informação. É basicamente hoje a mesma tecnologia que o Banco Central usa para fazer a rastreabilidade de transação financeira, é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, aí, que tem ficado famoso nos últimos meses pela subida. Então, tudo isso é um caminho da gente aqui para a realização de uma plataforma que dê a segurança jurídica para vocês de que essa nota fiscal que veio para o nosso sistema vai ser alocada e compensada somente em nome do seu CNPJ. Isso que a gente traz um registro, que a gente chama de timestamp, né? Um carimbo da hora e data em que essa nota subiu para o nosso sistema e de quando é que ela foi para o seu compensar para a sua indústria aquele volume que você precisava compensar. Então, basicamente, os fabricantes reportam para nós o quanto é que foi colocado de embalagem no mercado. A gente faz essa remuneração direta para os operadores, né, da cadeia da reciclagem. Essa nota fiscal é transferida para dentro do nosso sistema depois de que são homologados e auditados esses operadores. Dentro dessa plataforma, a gente transforma isso num crédito de logística reversa que é alocado no CNPJ reporte para o órgão ambiental competente de cada estado ou mesmo o federal. Então, com isso, a gente cria um modelo de compensação como se fosse um crédito de carbono, tá? Por exemplo, no crédito de carbono, você não precisa necessariamente você plantar a sua floresta lá para retirar aquele CO2 da atmosfera. O mesmo modelo aqui, né? Você não precisa implementar o seu próprio sistema, você pode pagar por esse serviço para alguém que já faz esse modelo de compensação para você. Então, no caso lá dos CO2 equivalentes, por exemplo, a gente tem algumas plataformas de compensação e no caso aqui da logística reversa, com o modelo de crédito, a gente construiu justamente para facilitar para vocês essa adesão à logística reversa e a compensação desse volume para os órgãos ambientais. Então, trazendo um pouco do que funciona na prática com vocês, a gente tem uma plataforma onde você reporta a sua produção de embalagens, tá? Então, tudo aquilo que você colocou de embalagem no mercado, você escolhe o percentual que você deseja compensar, ou seja, a partir de 22%, né, que é o previsto em lei, você pode compensar quanto você desejar,
Então, tem empresas que reportam 50%, 100% daquelas embalagens que colocam ao mercado, e aí vai muito da sua estratégia, se é de posicionamento de marca ou de cumprimento legal. E depois, no terceiro passo, você recebe os créditos de logística reversa, tendo uma conta virtual sua, com os relatórios detalhados de quem é que está operando, como é que está acontecendo, quem é que compensou o meu volume total de embalagens. E aí você também, obviamente, uma entrega que a gente faz, o selo Pólen, que é para você possa colocar isso e comunicar para os seus stakeholders, que são ali, obviamente, também muito interessados nesse cumprimento, a sua compensação de embalagem. Então, a gente cria também umas páginas, né, páginas que a gente chama de landing pages aqui na web, comunicando tudo que é feito para a sua logística reversa. Mando também um exemplo depois para vocês, junto com essa apresentação, de como é que isso fica. Uma estratégia bastante forte de posicionamento de marca. Mas, basicamente, você terá acesso aqui na nossa plataforma a todos os operadores que fizeram a sua compensação, né, quem foram, em que estados, que volume, que quantidades, e também quantidade de CO2 equivalente evitadas, né, para a nossa transação. Então, esse é um tipo de relatório de certificação para a logística reversa que a gente manda para vocês. Está pequeno aqui, mas é só para exemplificar para vocês, então, né, do seu volume compensado, quantas toneladas são, em que estados estão, números de cooperativas, qual foi o volume compensado mês a mês para o cumprimento final da meta, quais são os materiais envolvidos, quanto foi o valor investido pela compensação, para você ter justamente essa gestão interna, esse relatório direto para a sua gestão interna também, controle da logística reversa. Então, a gente faz muito desse relacionamento com operadores, né, que é um dos componentes mais fundamentais dessa cadeia, a forma como a gente olha, valoriza esse trabalho. São pessoas, muitas das vezes, em situações bastante sensíveis, então, que exigem da gente, por exemplo, formalizações, né, no caso de retirada, né, colocar eles dentro do sistema formal, né, então a gente chega a compensar, tirar alvará para eles de funcionamento, certificado de inexigibilidade de licença, levar capacitação para eles em relação à gestão, à técnica, a como fazer, por exemplo, manutenção de equipamentos e etc., para levar uma maior eficiência até eles. Isso faz com que esse volume deles cresça bastante, né? Então, tem cooperativas que você entra organizando logisticamente, o que é parte do nosso serviço também. A gente entra organizando eles e aí esse volume a ser compensado por eles consegue aumentar ainda mais e, naturalmente, isso gera um impacto socioambiental muito positivo para todo mundo envolvido nessa cadeia. Então, basicamente, o que a gente faz com isso, né, e levando mais uma vez para esse diálogo ESG que a gente começa a ter socialmente, a gente transforma a logística reversa em um ativo de marca e interação para o consumidor. Então, ele não mais é um tributo, né, que você pagava somente para cumprimento da logística reversa, mas a gente transforma esse tributo que é pago, né, que foi criado para a logística reversa, em um atributo de marca, onde você começa a obter vantagens em seu posicionamento. Então, esse é um exemplo de como vem um selo para uma embalagem quando quando o cliente adquire o serviço da Pólen, quando ele contrata. Então, esse selo ele é uma interação direta com o consumidor, falando de como ele cumpre a logística reversa, quantas toneladas de embalagens foram compensadas, quantas toneladas de CO2 equivalente foram compensadas, e também a gente traz para esses clientes um relatório geral de acesso de lead ali, ou seja, quem são os consumidores que estão interagindo com a sua embalagem, precisando, querendo saber da logística reversa. Então, o posicionamento também é muito forte para vocês, dizendo, olha, a gente tem aqui, através da leitura desse QR Code, a gente está vendo que são pessoas entre 20 e 25 anos, 70% do sexo feminino, 80% do sudeste de Brasil, que chegam ali para entender e querer saber o que está sendo feito em relação à logística reversa de embalagem na sua marca. Então, um target de posicionamento que vocês ganham também. Tá? Então, a gente tem alguns modelos, né, de plano de certificação, etc., mas acho que não cabe bastante aqui, depois eu mando para vocês. Tem as nossas causas, né, que são balizadoras aqui do nosso sonho, da nossa filosofia de trabalho, que é a melhoria das condições de vida desses catadores, o engajamento de consumidores conectados à causa de sustentabilidade, né, fazendo com que essa compensação seja 100% transparente para todos os lados. O aumento das taxas de reciclagem no Brasil, né, que são notoriamente baixas, em torno de 3% hoje, e o uso mais eficiente também de recursos naturais, que é o que promove, no final das contas, a reciclagem. O que alguns dos clientes que já trabalham com a gente
aqui é algo menos relevante, mas alguns prêmios que a gente já levou, enfim, acho que bom, não é tão relevante falar. Aqui tem depois um link para vocês verem como é que funciona a tecnologia por trás disso, o que os clientes veem a partir disso. E bem, acho que é um final aqui para nós. Aqui está um contato genérico da Pollen, mas vou passar, né, Thaís tem todos os meus contatos aí depois para a gente tirar todas as dúvidas de vocês. E, Renato, surgiu até uma dúvida aqui no chat que eu achei bem interessante, que foi um pouco do que você falou, que colocaram aqui, olha, mas para fins de cálculo de volume, né, para minha meta, eu como fabricante, eu preciso considerar tudo que eu coloquei no mercado de embalagem, ou porque eu estou vendendo para um distribuidor, o distribuidor não vai colocar o valor dele, né, a quantidade que ele está colocando no mercado das minhas embalagens, e isso foi uma dúvida muito pertinente que surgiu na época, né, do Mato Grosso do Sul, e sim, né, ele precisa colocar no mercado, ele precisa declarar, no caso para vocês, o total de embalagens que ele coloca, né, independente se isso vai correr dentro da cadeia, né? Isso. Infelizmente, ainda é esse também um defeito né, uma falha na regulamentação. Então, se eu sou produtor, por exemplo, vendo para uma rede de supermercado, então vamos supor, eu tenho uma marca de suco e vendo tudo para uma rede de supermercado. Puxa, mas eu tenho 20% de perda ali de produtos que vencem a validade, etc. Isso não consegue não ser contabilizado ainda para a logística reversa, ou seja, vai ser cobrado aqui da gente o reporte de 100%, né, da nossa obrigação, ou seja, daquilo que eu coloquei, né, se eu coloquei 10 mil toneladas, eu vou precisar compensar 2.200, né, 22% disso para mercado, para compensação, sim, tá? Maravilha, a gente está com muitas dúvidas, né? Muitas perguntas. Acho que a gente não vai conseguir responder cada uma, mas sem dúvida nenhuma a gente depois a gente vai juntar todas essas dúvidas aqui e reencaminha todos os esclarecimentos, enfim. Porque realmente é um assunto que gera muito questionamento, né? Como a gente está vendo. E aí, até, obrigada, Renata, acho que foi, né, bastante esclarecedor. A gente até agora vamos seguir para a parte final. Não sei se vocês já estão conseguindo dar uma olhadinha na apresentação. Foi. Maravilha. Que a gente chega justamente aí no ponto que mais dói para os clientes, né, para as empresas, que é entendi que preciso implementar, entendi como eu posso implementar, mas afinal, se eu não implementar, o que acontece comigo? Quais são os riscos, né, que eu estou envolvido? E a gente volta na esfera ambiental, né, na área ambiental, o risco é o da responsabilização na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera criminal, né? Quando a gente fala hoje de esfera civil, a gente fez até um levantamento de precedentes judiciais, como a gente falou, esse assunto ele ainda está sendo construído na prática, especialmente a logística reversa de embalagens, então a gente ainda não tem uma discussão muito forte, calorosa e consistente de precedentes judiciais, né? É muito escassa essa discussão ainda, a gente tem alguns precedentes com relação à obrigação de implementação de logística reversa para pneus e lâmpadas, né, que são produtos que a implementação da logística já partiu do início, então já tem algum caminho aí percorrido, então já teve alguns questionamentos em cima, e mais recentemente o que a gente teve foi um questionamento até do Sindicato de Farmacêuticas com relação à legalidade, né, da resolução recente da CETESB sobre o rol de documentos que estavam sendo exigidos, enfim, isso ainda está em discussão no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas já teve decisão dizendo que não, a norma ela é absolutamente legal, o órgão estadual ele tem competência para poder determinar como que ele quer que seja implementada essa logística, quais produtos ou embalagens ele vai exigir e quais documentos, né, ele vai exigir de comprovação. E o que a gente vê hoje, né, assim, de bastidor, até por qual foi o exemplo do Mato Grosso do Sul, está havendo uma articulação muito grande entre os órgãos ambientais e as próprias promotorias de meio ambiente. O Ministério Público ele tem conversado, as promotorias de meio ambiente elas têm conversado entre elas para poder entender como que está sendo a implementação da logística reversa. Esse assunto começou a entrar no radar da promotoria. Os órgãos ambientais também têm trocado informações entre eles, como a gente viu, tem sido uma construção, até com a própria Pollen, né, que a gente sabe que as próprias empresas gestoras têm conversado com os órgãos ambientais para poder alinhar como que vai ser a exigência dessa logística, qual que é a embalagem que vai ser exigida, se é a primária, se é a secundária. Então,
está havendo uma construção e está havendo esse trabalho aí em conjunto entre os órgãos ambientais. Então, o que a gente pode, que a gente sente é que tem uma tendência o que aconteceu no Mato Grosso do Sul também aconteceu em outros estados, né? Das promotorias de justiça tomarem a frente para poder realmente fiscalizar a implementação da logística, né? Pode ser que daqui a pouco também venha o edital no Rio, São Paulo, determinando que as empresas que não cumpriram a logística cumpram, né? Então, existe essa tendência. Mato Grosso do Sul, como a gente colocou aqui, aconteceu isso, né? Mais de 9.000 empresas foram intimadas para poder cumprir a logística reversa. No estado do Rio de Janeiro, né, a norma estadual hoje, ela diz que se você não cumprir a logística reversa, o órgão ambiental vai ser comunicado e o Ministério Público do Estado, né? Então, a gente vê que a gente está informando isso para os clientes ficarem muito atentos, porque o Ministério Público muito provavelmente vai começar a ser envolvido na linha de frente desse assunto. A gente tem aí o decreto federal hoje, né, que 614, que norteia as sanções administrativas ambientais, e existe um tipo específico para descumprimento de logística reversa, com multa de 5 a 50 milhões de reais. Então, é um assunto muito, muito sensível. Além disso, o descumprimento da logística reversa pode trazer reflexo direto no licenciamento. Isso veio já com a resolução da CETESB em 2015, o Mato Grosso do Sul reproduziu agora no decreto de 2019 e o Rio de Janeiro também, dizendo que o cumprimento da logística reversa vai ser um requisito para emissão ou renovação de licença ambiental. Então, é outra preocupação, né? Se a gente não cumprir a logística reversa, o órgão ambiental ele pode usar isso como critério para não emitir uma licença ou não renovar a licença ambiental. E aí, dito isso, né, diante de diversas barreiras que a gente verifica para a implantação da logística reversa, de todas essas especificidades, análise caso a caso, a gente recomenda, que é o que a gente tem feito diariamente com as empresas, com os clientes, que façam, se utilizem da gente para fazer esse acompanhamento legislativo, porque a tendência é vir novas legislações sobre logística reversa, a gente analisar cada legislação, porque realmente cada uma tem uma obrigação, uma regra, uma meta, a gente avaliar caso a caso, avaliar o seu setor, o seu produto, como é que funciona a sua cadeia de suprimento, para a gente entender e construir junto com a Pollen, né, com as empresas terceirizadas, as entidades gestoras e em conversas com o próprio órgão ambiental, a gente construir e avaliar o cabimento da logística reversa para vocês, para minimizar todos os riscos, né, de responsabilização. Isso aí. Inclusive, tomaram cuidado, né? Assim, a história do Mato Grosso do Sul foi um emblemático, né? Tomar cuidado, porque você vê que o Ministério Público ele notificou 9.000 empresas. Então, muitas delas, quando a gente foi avaliar de alguns clientes, sequer teria enquadramento ali, não teria que dar uma satisfação, não estava sujeito à obrigação. Então, tomar cuidado até com esse tipo de provocação, né? O Ministério Público acaba agindo de uma forma bastante impiedosa, né? A ideia dele ali é investigar se está sendo cumprido, ele não faz a diferenciação devida, não tem um conhecimento do detalhe da situação da norma, não sabe das dificuldades práticas, então muitas das vezes a gente precisa ir lá, desenhar, explicar, convencer, trazer o órgão ambiental junto para demonstrar realmente a dificuldade toda que envolve, como a gente mostrou aqui desde o início, a implementação não é um sistema simples. Se fosse simples, a Pollen sequer precisaria existir, né? E outras empresas intermediadoras desses tipos de sistema. Então, é um assunto que agora, de novo, né? Repito o que a gente falou, é o assunto do momento, novas exigências e novas provocações poderão surgir, devem surgir nesse ano, ainda mais agora com essa novidade toda legislativa que já está saindo. Eu acho, né, como a Thaís bem colocou, a multa a gente briga, a gente judicializa, mas o grande problema aí é realmente um possível óbice no licenciamento, que isso pode travar todo o processo e implicar até mesmo uma paralisação de atividade, que eu acho que é o maior risco aí para qualquer um. Então, é um assunto bastante sensível, com uma importância enorme, que pode atingir até a funcionalidade. Então, a gente se coloca aí à disposição para o que precisarem, para uma análise bastante cuidadosa e específica para cada um.
Cuidado, pessoal, que a gente viu também, mas o vizinho fez assim, o vizinho fez assado. Cada um tem uma situação muito peculiar, como a gente falou, embalagem se aplica para a maioria dos setores, então a gente precisa fazer essa avaliação bem concreta e pontual. Bom, é isso, tem perguntas aqui bastante complexas, vou deixar o contato do Renato aqui para quem precisar, o e-mail dele já, inclusive acho que você já colocou, né, Renato, aqui no chat. De qualquer maneira, a gente vai ter o mailing de todo mundo que participou. Podemos mandar depois aqui do webinar nossa apresentação, a apresentação do Renato, que ele pode disponibilizar para a gente, com os contatos de todos. Aí na nossa apresentação já tem o contato do Renato também, e ficamos à disposição para o que for, para o que vocês precisarem. Está todo mundo aqui, ó, acabei de ver de novo alguém, quero as apresentações. Pode deixar, a gente vai pegar aqui o contato de todo mundo e mandar. E Renato, mais uma vez, muito obrigada, foi ótimo contar com a sua participação. Nada como ter uma visão prática aí, né, de alguém que está à frente do assunto, e a gente faz o apoio jurídico do que for necessário. Muito obrigada a todos pela participação. Renato, você quer fazer algum fechamento antes de eu encerrar aqui? Agradecer mais uma vez e dizer que eu deixei aqui também um link para quem tiver ainda mais, queira se embasar mais assim, do dia a dia, do crédito de logicareversa.com.br. Lá a gente colocou, inclusive, para todo mundo, manual de preenchimento do ADE e do PMIM, para quem já faz e quer só reportar para lá, como está funcionando. Então, interpretações diretas ali do dia a dia, de algumas coisas que a gente, né, de o que entra, qual embalagem entra, qual não entra, tem muito conteúdo ali dentro. A gente faz um artigo por semana para a Logística Reversa, geralmente um conteúdo profundo por mês, para que vocês estejam sempre com a informação atualizada. E, claro, a gente não consegue fazer o acompanhamento de tudo, mas lá tem muita informação relevante, e as mais relevantes. Eu acho que o pessoal trabalhando com vocês diretamente, né, tirando todas as dúvidas em relação à aplicação jurídica e tudo mais, e trazendo a parte prática, que com a gente fica todo mundo bem resolvido e confortável. Sem dúvida. Obrigada, Renato. Vamos em frente, esse assunto ainda vai ter muita história. Quem sabe a gente faz um outro webinar daqui a um tempinho para atualizar as informações, os novos estados, os novos questionamentos de Ministério Público, mas ficamos à disposição. Agradeço novamente a todos, obrigada pela presença e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.